Um encontro constelado, e hoje nós vamos falar como ocupar o nosso lugar no mundo, que é um tema que tem chegado muito para mim nos atendimentos. É, é um tema que eu me trabalhei muito e eu senti de trazermos para essa conversa aqui, para que possamos de fato ocupar o nosso lugar no mundo. Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga de formação, sou terapeuta integrativa, e sou consteladora sistêmica de uma técnica que chama TSFI, que é Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. E durante todo esse meu percurso, de formação, de experiência, eu desenvolvi uma metodologia de atendimento no processo terapêutico, em que eu integrei todas essas práticas e desenvolvi uma metodologia de acompanhamento para que cada um de fato possa ocupar o seu lugar no mundo. Então, o processo tem a ver com isso. Então, eu trago para vocês esse tema que é tão caro para mim e acredito para cada um de vocês que estão aqui ou que vão assistir depois. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu vou perguntando, ou vocês podem escrever no chat que eu vou respondendo para vocês ao longo da minha fala. Tudo bem? Então, vamos lá. O que que acontece, né, quando a gente pensa em ocupar o nosso lugar no mundo? O que que vem, né, em primeiro lugar, assim? O que muitos dos clientes trazem e que eu sinto é muito medo de ocupar esse lugar, como se esse lugar fosse muito grande, ou se eu ocupar esse lugar eu estou pegando ou roubando o lugar de alguém. Não me sinto que eu tenho esta permissão. É, e vem muitas programações que vai nos impedindo de ocupar esse lugar. E muitas vezes a nossa vida vai acontecendo e vamos ficando à margem da nossa própria vida. Porque ocupar o nosso lugar no mundo significa assim, cada um que veio, né, para esta vida aqui na Terra tem o seu trono. Só que esse trono tem a sua identidade. Se você não ocupa o seu trono, ele fica desocupado e ninguém vai poder ocupar por você. E você não pode ocupar o lugar do outro, o trono do outro. Isso é impossível. Então, ocupar o nosso lugar no mundo tem a ver com a nossa verdade, tem a ver com a nossa essência, tem a ver com tudo aquilo que somos, com o nosso melhor. E muitas vezes, quando olhamos para isso, ocupar o nosso lugar no mundo, o medo que vem é porque estamos olhando para a vida do lugar da criança e não do adulto que somos. Então, nesse lugar, nos sentimos pequenos e o nosso lugar no mundo ele fica muito grande. E muitas vezes seguimos a nossa vida sem ocupar esse lugar, como se de fato estivéssemos à margem de tudo, né? A nossa vida vai acontecendo, as escolhas que vamos fazendo, elas não fazem sentido para nós. Tem a ver com uma outra coisa, que não é o que sentimos verdadeiramente. Faz sentido isso para vocês? Vocês se identificam com isso que eu estou dizendo? De ocupar o nosso lugar? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, escrevam aqui do lado. Então, é sobre isso que nós vamos falar, né? E quanto que deste lugar nos vem o sentimento de ser impostora, né? Não estou ocupando, ou quando eu faço aquilo que tem a ver comigo, me sinto como se eu fosse uma impostora da minha própria vida, que ela não me pertence, ou vem muita culpa. Eu faço o meu melhor, isso vem muita culpa. E daí, para isso, a gente vai olhar para algumas questões que estão relacionadas, a todas essas programações e crenças limitantes, para a gente entender quais são os passos que podemos ter para ir em direção à nossa própria vida, no sentido assim, eu ocupo o meu lugar, eu fico no aqui e no agora. Então, o que acontece?
Quando nascemos num sistema familiar, nós vamos receber as programações e crenças desse sistema familiar. E muitas vezes essas crenças e essas programações, elas foram programadas a partir de traumas, a partir de vivências do sistema familiar, dos nossos antepassados, que vivenciaram situações e foram condicionando programações para a proteção desse sistema. E existe uma programação maior no nosso inconsciente coletivo que aquilo que está relacionado ao poder é ruim, é mal, é destruidor. Então, muitas vezes, quando pensamos em assumir o nosso lugar em direção a este lugar, é como isso não é permitido. Porque ou eu vou ser destruída ou eu vou destruir alguém, eu vou ficar muito grande. Porque é isso que foi nos ensinado. Mas não é a verdade. É uma programação e um condicionamento limitante que tem a ver com o passado. Quando a gente observa a nossa história, né? As histórias, né, que a igreja nos traz, sobre as guerras, sobre esse lugar de poder, muitas vezes ele é destrutivo, né? Mas quando observamos, por exemplo, a história de Jesus na Terra, de Cristo na Terra, não no sentido religioso, o que ele fez foi ocupar o lugar dele, verdadeiramente. Então, ele fez passos, ele deu passos para ocupar o seu lugar aqui na Terra e nos deixar um caminho para chegarmos na nossa verdade. Então, em nenhum momento ele negou a própria verdade. Então, ele caminhou nessa construção da própria verdade através do seu poder. Ele estava conectado com o seu poder, porque ele ocupou o seu lugar. Então, quando a gente olha para essas programações, nós precisamos começar a questionar o que eu aprendi de pequena em relação ao meu poder, a ser quem eu sou, a falar a minha verdade, e que, de certa forma, fui condicionado que isto era errado, e que eu não pude. E eu fui desenvolvendo narrativas na minha vida, e essas narrativas são as programações limitantes, que foi me deixando à margem da minha própria vida. Então, eu fui entendendo que eu não posso falar a verdade, porque quando eu falo a verdade, eu me expresso com espontaneidade. Existe um processo de punição, de briga, os pais chamam atenção. Então, muitas vezes eu vou entendendo que estar nesse lugar não é bom. E daí eu construo como se fosse uma máscara para eu viver a minha vida. E vou vivendo a minha vida. Até a minha escolha profissional acaba não sendo dentro do meu servir. E o meu servir tem a ver com meus dons e talentos. Que isso é verdadeiramente ocupar o nosso lugar. É servir, né, se conectar com o amor, entregar aqui na terra a partir deste melhor. E servir, né, através daquilo que fazemos. Muitas vezes estamos totalmente desconectados dele e vamos precisar fazer um caminho para essa reconexão. Então, como ocupar o nosso lugar na vida, ele tem a ver com um processo de autoconhecimento. Para que a gente possa sair dessas programações e condicionamentos dos antepassados, desse inconsciente coletivo, sair das nossas narrativas construídas a partir da nossa criança, soltar tudo isso e ficar presente no momento presente. E a partir disso, buscar um caminho para ocupar o nosso lugar. Então, tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem identificar? Me fale, por favor. Se quiserem escrever aqui no chat. Ou só um joinha para eu saber se vocês estão com a câmera fechada. Não sei se está fazendo sentido ou não. Bem, então vou seguindo. E uma outra questão, né, da nossa vida, de ocupar o lugar, tem a ver, assim, quando adulto, eu estou. Ah, que bom, queridos, muito bom.
Então, o que faz sentido, né? Quando eu adulta, quem que está governando a minha vida? Quem está governando a minha vida sou eu, adulta, ou é a minha criança? Porque a criança, ela se sente pequena. E quando ela olha, né, vou ocupar o meu lugar no mundo, tudo isso fica muito grande. E eu sinto, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Porque a criança olhando, ela é pequena, ela é insuficiente, ela é inferior. Isso é a criança. Mas o adulto, quando ele olha para tudo isso, pode dar medo. Mas ele faz. E ele vai entendendo. Então, o processo de cura nosso, ele tem a ver, assim, com todas essas desprogramações, dessas narrativas e crenças limitantes do que é ocupar esse lugar no mundo, o medo da destruição, o medo da traição. São muitos medos que vêm para a gente poder ocupar esse lugar, para sair dos medos, conectar com a coragem, fazer aquilo que tem que ser feito, né? E essas crenças, elas vão nos limitando, por exemplo, ser uma pessoa próspera, se conectar com o melhor, com a nossa expansão, né? E isso vai dando muito medo. A Júlia escreveu, faz muito sentido, e até hoje tem quem critique eu ser como eu sou, ou seja, isso de estar ocupando o meu lugar. E é isso. Tem muitas críticas daquele que não ocuparam, né? Muitas pessoas que não ocuparam, passaram a vida toda sem ocupar o seu lugar. E daí é isso. As pessoas vão falar e eu deixo, porque isso tem a ver com elas e não comigo. E essa é uma sabedoria que nós vamos desenvolvendo. Eu fico com o que é meu, devolvo para o outro que é do outro. Então é isso mesmo, Júlia. Então é isso. Então está relacionado às nossas crenças limitantes com a narrativa que construímos ali da nossa criança e quem está ocupando a nossa vida hoje. Se nós adultecemos, se assumimos a nossa responsabilidade ou é a criança que está governando a nossa vida. Se é a criança que está governando, eu preciso acolher essa criança e, de fato, ocupar o lugar. Falar, não, eu sou adulta e eu cuido de você, minha criança. Vem aqui, pego na sua mão e vamos fazer o que precisa ser feito. E uma outra coisa que tem a ver ocupar o nosso lugar é a conexão com o nosso poder pessoal e com a nossa essência. Para que possamos ocupar o lugar verdadeiramente, nós precisamos nos conectar com o nosso poder pessoal. O poder pessoal, ele está relacionado com o nosso plexo solar, porque é ali que está. E está relacionado com a nossa laringe, que é a nossa expressão da nossa verdade. Então, quando eu estou dizendo isso tudo para vocês, nós precisamos estar em harmonia com os nossos chakras, para que esta energia e para esta vibração seja liberta dos traumas e eu possa ocupar o meu lugar. E daí o meu poder pessoal, ele aumenta. Ele fica do lugar que ele tem que estar, do tamanho que ele é verdadeiramente. E eu me conecto com a minha essência. E a minha essência é a minha verdade, é ser quem eu sou. E quando eu estou conectado com a minha essência, eu me expando. Eu me sinto grande, eu me sinto do tamanho que eu sou. Eu posso ser vista, as pessoas se conectam comigo, eu falo a minha verdade sem medo. E daí, o que que acontece quando a gente ocupa o nosso lugar? Como a Júlia falou, muitas pessoas vão criticar, vão julgar. E daí vai ser um processo que eu vou ter que fazer comigo mesma de me trabalhar. Cada vez mais eu me trabalho no sentido do que eu não levo para o lado pessoal. Quem está me julgando, quem está me condenando, são pessoas que talvez não se conectaram ainda com o seu poder, com o seu lugar, estão presos nesses emaranhados, nessas programações e têm muito medo. Então julgam pelo medo, que é isso que aconteceu com Cristo, né? Ele foi condenado pelo medo, né? Os homens naquele tempo tiveram muito medo do poder dele e do próprio poder, do poder da verdade. Não do poder da destruição, o poder da verdade, porque o poder da verdade nos liberta dos aprisionamentos, de ter que ser boazinha, ou de ter que ser sempre rebelde. Não, eu vou me conectar com a minha liberdade de ser quem eu sou.
com a minha expressão, né? Por exemplo, nós tivemos o falecimento da Rita Lee, né? O que que a Rita Lee nos trouxe? Esse poder de ocupar o seu lugar, de ser quem ela é. E ela foi, ela viveu a vida dela com intensidade, né? Ela se realizou a partir daí. E é esse lugar, né? Da gente poder ocupar quem somos verdadeiramente. Mas para isso eu preciso fazer um caminho. Se eu ainda não me conheço, eu vou precisar fazer esse caminho para me conhecer. Eu vou precisar trilhar esses passos para cada vez mais saber quem eu sou. Porque nesses passos eu vou libertando a minha criança, vou curando as feridas e traumas do passado, vou soltando todo o passado, todos esses emaranhados. E vou, conforme eu faço isso, cada vez mais ficando no meu lugar. Eu fico presente no momento presente. Eu não consigo ocupar o meu lugar sem antes ter feito um caminho, sem antes me conhecer. E daí, cada vez mais que eu vou fazendo isso, eu vou expressando a minha verdade. Porque daí eu vou verdadeiramente sabendo qual é a minha verdade. Quando a gente observa a história de Rita Lee, teve um processo dela de ser rebelde, mas conforme ela foi amadurecendo, ela foi se conectando com a sua verdade, cada vez mais, né? Faz sentido isso para vocês? Tem alguma dúvida? Vamos escrevendo. Muito bem, Sandra. Então, o, o que também quero dizer para vocês, que cada um tem o seu lugar, como eu disse, né? A gente não pode ocupar o lugar do outro. Então, muitas vezes, nós olhamos para a história dos nossos pais e sentimos assim: não, eu não posso ocupar esse lugar. Se eu ocupar esse lugar, eu estou tomando o lugar da minha mãe, do meu pai. Então, eu não posso me expandir. Eu tinha esses sentimentos comigo, principalmente na relação com a minha mãe. Meu pai tem uma questão com o conhecimento, assim, ser autodidata, então eu sempre gostei de conhecer muito, visto aqui os livros, né? Mas eu não me sentia autorizada para me desenvolver tanto, então ia ficando sempre menor. Mas quando eu fui me trabalhando nessas programações, soltando tudo isso, eu fui acessando a minha verdade. Qual era o meu conhecimento e a minha sabedoria? Que não é a mesma do meu pai, que não tem a ver com a minha mãe. E eu fui ocupando o meu lugar. E qual foi a grande transformação disso? É, o meu servir, ele foi se transformando. Eu fui, expressando cada vez mais quem eu sou através do meu trabalho, a conexão com a espiritualidade, até me autorizar a ter a minha própria metodologia e poder levar esse melhor para todos os meus clientes que estão se trabalhando comigo. Assim, eu vou vendo a transformação de verdadeiramente resolver as questões, né? Porque acelera o processo nesse acompanhamento que eu faço. Então, de fato, o resultado ele é rápido, né? Então, ocupar o nosso lugar tem a ver com tudo isso, esse caminho que vamos fazendo, deste autoconhecimento, desta libertação da nossa vida, das prisões, dos emaranhados, das crenças, e saber assim, eu ocupo o meu lugar, não estou roubando o lugar de pai e de mãe, e eu posso ser quem eu sou. E daí eu vou me libertando daquilo que disseram quem eu sou e daquilo que eu assumi de quem eu sou. Por exemplo, eu sempre fui uma criança muito boazinha, muito certinha, né? Padrões de perfeccionismo, de exigência muito grande. Então eu sou muito solícita, assim, muito generosa. Então me cresci desta forma.
E daí hoje eu tenho trabalhado o quanto que dentro de mim existe uma mulher selvagem muito rebelde. E que no meu sistema familiar era dito, ela é muito brava, ela é muito raivosa. De fato, eu também sou tudo isso. E daí agora eu estou entendendo. Então, tem tudo isso meu, que não é só pelas programações, isso é nato meu, essa compaixão, essa generosidade é meu, é natural, é da minha essência, essa é a minha verdade. Mas também existe um ser muito rebelde dentro de mim, conectado com essa mulher selvagem, e que cada vez mais ela está se expressando. Então, para ocupar o meu lugar no mundo, preciso dessa integração. E daí cada um de vocês vai olhar para aquilo que é verdadeiro de vocês. Quando vocês desconstroem todas as programações, as crenças que estão relacionadas ao sistema familiar, está relacionado com a alma de vocês, o que fica da verdade de cada um, através da comunicação daquilo que vocês expressam, daquilo que vocês sentem. Vão olhando para o medo, qual é esse medo que eu tenho de ocupar o meu lugar? Do que pode acontecer se eu ocupo esse lugar? Então, esse trabalho que eu tenho feito com os meus clientes de assumir esse lugar, eu vou entendendo muito isso. A pessoa vê o seu trono e não consegue sentar. Não, não vou sentar, eu vou pegar o lugar de alguém, é proibido, é errado. Ah, é muito grande para mim, eu sou muito pequena. Então, sento na frente do meu trono, mas não sento no meu trono. Dá medo, né? Dá muito medo daquilo que não aprendemos. E daí, esses passos que vamos fazendo é para que cada vez mais, aos poucos, vamos assumindo este lugar. E sair da crença e da programação que vai ser assim, eu vou assumir e tudo vai se transformar, tudo vai ser diferente, tudo vai ser grande. Não, é aos poucos também que essa energia vai chegando da nossa essência, da nossa verdade, do nosso poder. Ela começa a se expressar numa expansão do quanto que as minhas células, moléculas e átomos do meu corpo, do meu sistema nervoso vai dar conta de assumindo esse lugar. Não só pelas programações, porque se eu me limpei das programações, então isso é um passo que é como se o corpo fosse se adaptando para assumir esse lugar. E daí, naturalmente, nós vamos encontrar qual é o nosso lugar físico na Terra. Onde faz sentido eu morar e viver? O que está conectado com o meu servir? É, por exemplo, né, eu sou psicóloga, sou formada já há 18 anos. E esse servir, ele foi se transformando, e eu fui entendendo, hoje, cada vez mais, eu estou conectada verdadeiramente com o meu lugar. Que eu vim, na verdade, para a integração, para integrar as práticas integrativas, a espiritualidade na psicologia. Não dá para ser separado para mim. E isso nunca foi desde pequenininho. Então, agora, cada vez mais, eu consigo estar nesse lugar. E também à medida que as pessoas também vão absorvendo esta forma de se conectar com o conhecimento. Então, tudo vai chegando para nós no momento certo. Mas quando chega, nós precisamos fazer esse trabalho. Na verdade, a gente vai fazendo esse trabalho, as coisas chegam. E quando chega, precisamos verdadeiramente soltar aquilo que não nos pertence mais, de tudo aquilo que a gente já trabalhou. E algo que é muito importante nesse momento. Quando já trabalhamos, fizemos um caminho, nós precisamos fazer uma nova escolha. Quem sempre fez o caminho, um caminho mais fácil, para as coisas se resolverem mais rápido, vai precisar agora verdadeiramente escolher o caminho mais difícil, o caminho que vai se desenvolver mais. Aqueles que sempre se trabalharam e sempre escolheram o caminho mais difícil. O caminho mais difícil não é o pior caminho. Não é o caminho que eu me saboto, que eu vou me destruindo, não tem a ver com isso. Tem a ver o caminho que é mais difícil, é aquilo, eu vou fazer tudo o que precisa ser feito, eu vou me desenvolver, eu vou avançar, eu tenho determinação, eu vou, né, eu vou buscando este caminho. Eu lembro, por exemplo, eu passei por um processo de adoecimento muito grave, assim, no sentido, fiquei acamada por muitos anos, fiquei uns 3 anos, assim, melhorava e piorava.
Mas, na verdade, eu queria entender dentro de mim o que estava desencadeando tudo isso. Este é um caminho mais difícil. Eu sentia que a cura não ia vir pela medicação, de fato não veio. Ela só veio com o autoconhecimento. E a partir disso foi se transformando. Isso é um caminho mais difícil, porque você vai buscar na profundeza o que precisa através dessa elaboração. Por exemplo, preciso decidir sobre um trabalho, tenho duas opções. Qual é o caminho mais desafiador para mim? Qual vai ser o caminho mais difícil que eu vou me desenvolver mais? E daí eu faço pela última vez essa escolha. E daí eu posso passar a escolher o caminho mais fácil. Então, nesse momento, é isso que estamos passando, né? A necessidade de escolher um caminho mais difícil pela última vez. E quem nunca fez, precisa fazer o caminho, né? Para a gente assumir o lugar verdadeiro no mundo. Porque chegou o momento da expansão da nossa consciência. Quem não expandiu, quem não se conheceu, porque a expansão da consciência tem a ver com isso, não vai poder ocupar o seu lugar. Porque ocupar o seu lugar requer o autoconhecimento. Requer saber quais são as suas sombras, qual é a integração de sombra e luz, as suas polaridades, reconhecer a divindade e a humanidade dentro de si, né? Faz sentido para vocês? Tem dúvidas? Podem perguntar se vocês tiverem, se vocês quiserem escrever, ou pode abrir o microfone e falar, que eu respondo. E algo que eu tenho trabalhado muito agora, que eu sinto que é muito importante e fundamental para ocuparmos o nosso lugar no mundo, é a nossa relação com a nossa sexualidade. Por que a nossa sexualidade? Porque a nossa energia sexual, a nossa energia é aquela que nos traz para a vida. Ela que traz o nosso poder para que possamos ocupar. Se excluirmos a nossa energia sexual da nossa vida, nós vamos vivendo, a gente pode até investir libidinalmente no trabalho, no conhecimento, mas a gente precisa acessar essa energia e saber, estou usando ela, ela está aqui presente, eu me conecto com ela. Porque senão ela fica à margem e eu vou vivendo sem o combustível da minha própria vida. Então eu não tenho essa energia libidinal que me traz uma pulsão de vida para eu ocupar no aqui e agora. Ai, embaçou aqui. Então, a energia sexual ela tem a ver com isso. Então, para eu ocupar o meu lugar, eu preciso também me conectar com a minha energia, me conectar com a minha sexualidade, aceitar a minha sexualidade, ter intimidade comigo mesma, porque daí nós temos uma energia que chama Kundalini, que é a energia da vida. É uma energia que nos traz a vitalidade da vida e ela precisa estar ativada dentro do nosso corpo, da nossa existência. E eu tenho observado, assim, eu tenho feito ativação dessa energia todos os dias. Tem dias que eu não consigo. A qualidade do dia que eu tenho quando eu me conecto com a minha energia sexual e a Kundalini é outra. A minha disponibilidade, a tranquilidade do meu sistema nervoso é totalmente diferente. E isso não tem a ver só com o sexo, que eu estou dizendo, tem a ver com a nossa energia verdadeira. É olhar para a minha sexualidade, na onde de fato eu estou investindo a minha energia, né? Se ela está paralisada, bloqueada, a minha vida, a minha prosperidade, ela vai estar bloqueada também. Quando eu ativo tudo isso, tudo se abre. E daí, porque para ocupar o meu lugar, eu preciso ter essa parte mais selvagem dentro de mim, que vem por essa energia sexual. E daí que vem muito o medo nosso. O medo de ocupar o lugar, porque ocupar o lugar significa que eu estou conectada com todas as minhas partes. Eu estou conectada com a minha energia sexual.
E daí dá muito medo, porque de fato é uma expansão. Então, aos poucos, a gente vai chegando perto dela, até que a gente ocupa verdadeiramente. A Isabela, tô chocada, tenho negado toda essa parte, e é isso, né? A gente vai negando tudo isso e vai ficando à parte. Tem muitas vezes entramos num quadro depressivo, né? Tem paralisias na nossa vida, nossa relação com o próprio corpo, estados de burnout, por exemplo, entra muito por isso, porque eu não estou usando todo o meu potencial, né? É a energia nossa da vida. A, a Sandra está perguntando, a energia Kundalini, como que desperta? Olha, nós podemos despertar essa energia de duas formas, assim. Tem um trabalho que eu faço, que é a ativação da Kundalini, que é através de um processo junto comigo, nós vamos ativar. Nós podemos ativar através da dança, dançando, mobilizando principalmente a nossa região do quadril, que são do abdômen, assim, o quadril, que são os três chakras básicos. Existe uma meditação que vocês podem fazer pelo Spotify, ele tem, que é do Osho, que é a ativação da Kundalini. É 1 hora de meditação que ele coloca, são 4 tempos que você vai ativando ela. Ela é muito poderosa, assim. Traz muitos desconfortos, porque quando a gente vai ativando, ela também traz os medos, as crenças, as programações, a nossa libertação, assim. Mas ela é muito forte. E dançar, assim, essa dança que temos do quadril, assim, ela é muito importante e poderosa para a gente desbloquear, né? E esse trabalho que eu faço também, ele desbloqueia. Eu tenho a sensação que quando eu dançava eu era mais feliz. Isso. E é exatamente isso, porque quando dança, você é ativa, né? E eu tenho procurado todos os dias dançar aqui na minha casa, eu danço samba, coloco algumas outras músicas de axé, assim, para poder mobilizar bem essa região. E de fato ela mobiliza, né? Quando a gente tem muitas dores nessa região, a rigidez, né, que nos traz. E daí a gente vai entendendo tudo isso. Porque se a energia sexual está bloqueada, os outros chakras eles também podem estar bloqueados. E daí para a gente liberar e para essa energia circular dentro de nós, havendo um equilíbrio e a nossa vibração vai ficando cada vez a partir da nossa verdade e a gente ocupa o nosso lugar. E daí não tem mais medo. E daí a gente assume a nossa autoridade na vida, de acreditar e confiar em quem somos e confiar no melhor que vamos receber. Porque sabemos que estamos fazendo o que precisa. E a energia, que é o combustível da vida, ela está ativa dentro de mim. Então, essa ativação, ela é muito importante para que possamos ocupar o lugar, né? O nosso lugar na vida. Então, é um trabalho como um todo. Porque quando a gente começa a olhar para a nossa sexualidade, também outras questões vão surgindo. E questões relacionadas com o nosso ser, com o masculino, com o feminino, de relacionamento, né? O nosso lugar na vida, a relação com os pais, mas cada vez mais quem somos verdadeiramente, né? Tem dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Se quiserem, podem escrever ou abrir o áudio. Gia, eu tô dirigindo, mas eu posso falar? Claro, pode falar, querido. Você acha uma boa, mesmo agora nesse processo que eu tô, ativar essa Kundalini aí? Eu posso sentir no seu campo, assim, mas ela não é recomendada como quando estamos, assim, num processo de crise, de muita ativação, de muita agitação, aceleramento. Tá, Isso é algo que tem a ver com é, normal, assim, para uma paralisia, ela é bem indicada. Quando a gente está tá, muito agitado, assim, muito excitado, ela não é muito indicada, daí é indicada uma meditação para acalmar. Mas ativar tá. ela é bem importante para sair, assim, a conexão com porque a nossa relação com o dinheiro é a nossa relação da sexualidade, né? Não, tô passada com isso. Sim, Passada. Porque eu fui meio que fui obrigada a reprimir tudo isso, porque meu esposo passou um processo muito depressivo
e Ah, óbvio que impactou na sexualidade dele. Então eu tive que reprimir a minha, porque aí eu ia transar com a parede, né? Se eu fosse sim, deixar a minha ativa. sim, E sexo pra mim no relacionamento tem peso 8 de 0 a 10. sim. Então, pra mim, isso lascou minha vida, literalmente. Agora eu entendi o porquê. Isso é super importante olhar. E assim, entender assim que a nossa sexualidade, ela não depende só do parceiro, né? A nossa relação com a nossa própria sexualidade, com aquilo que somos, da onde dá prazer, onde não dá, de fato ter esse domínio sobre essa energia, ele é muito importante, independe do parceiro. E até é importante fazermos um tanto desse caminho sozinhas, né? E daí você pode fazer com você, e despertando, né? A gente olha para isso. Sim, beleza. Isso. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, para ocuparmos o nosso lugar, a gente precisa, então, fazer um caminho. Nesse caminho, a gente vai olhar para as crenças e programações limitantes que vieram dos nossos ancestrais, desse inconsciente coletivo e da nossa alma. A gente vai olhar para a nossa narrativa que foi construída desde lá de pequenininho. Qual é a nossa relação com a nossa espontaneidade, com a nossa verdade? Desse lugar que assumimos a partir daquilo que foram dito, do que foi dizendo, os pais foram dizendo, o meio onde vivia, do que devíamos ser. Que a gente foi entendendo, ser assim eu recebo amor. Só que daí a gente foi se distanciando de quem somos. E para ocupar o lugar, a gente vai precisar fazer esse caminho de se libertar de tudo isso. Saber que hoje, enquanto adulta, quem está no comando da vida sou eu, adulta, e não a criança. Então, eu preciso acolher essa criança, a minha criança, assumir a responsabilidade por ela e dar tudo o que ela precisa para que ela possa expressar a sua verdade. Conectar com esse ser selvagem que existe dentro de nós, que daí tem a ver com a nossa energia da sexualidade. Conectar com o nosso poder pessoal, conectar com a nossa essência, que é todo esse caminho que cada vez mais que nós vamos fazendo, a gente vai ocupando. E saber isso, assim, ninguém ocupa o nosso lugar. Se a gente não ocupar, ele vai ficar vazio. Nós vamos ficar à margem da nossa própria vida. E a gente vai aos pouquinhos ocupando esse lugar. Então, quando a gente se liberta de tudo isso, fez o caminho, o próximo passo para essa expansão, eu já estou vivendo o meu melhor, eu faço as melhores escolhas para a minha vida, eu aceito a vida que eu estou vivendo no aqui e agora, porque ela está conectada com as minhas melhores escolhas, é, eu vou soltar tudo isso e as- tudo vai se materializar de uma outra forma. E daí eu preciso olhar se ainda existe algum bloqueio, algum medo para isso. E se ainda existe depois de tudo isso, é importante que a gente possa olhar a que isso está relacionado. Se é a história da minha alma, né? Qual é essa relação que vem ainda que fica um medo? A gente pode fazer uma constelação para isso, pode fazer algum processo para olhar para isso especificamente, mas eu já me trabalhei, só falta libertar isso. Eu não sei porque eu ainda não consegui virar essa chave. E daí a gente olha para tudo, né, para isso que falta. E quem já passou por abusos e traumas faz o processo curativo? Sim, exatamente. Porque assim, os abusos e traumas, nós entramos no modo de sobrevivência. Independe da fase que vivemos. Se foi lá pequenininho, na vida adulta, na adolescência, entramos no modo de sobrevivência. E o nosso sistema nervoso, ele passa a viver pela sobrevivência. Quando ele passa a viver pela sobrevivência, é como se fosse um outro funcionamento que não é o nosso próprio. Eu preciso me proteger e me defender da vida. Então, isso cria estruturas dentro de mim que vai me bloqueando de ocupar o meu lugar. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de ser vista, de ocupar esse lugar, porque na minha vida eu sempre tive muito assédios a mim, do masculino. Então, eu sei que eu fiz programações e decretos assim de ser invisível. E tive que desprogramar tudo isso para ocupar o meu lugar. Eu acreditava mesmo que eu era invisível, que eu saía na rua e ninguém me via, por essas questões traumáticas. E daí, quando a gente ocupa esse lugar, pode ser que, mais uma vez,
eu contei a semana passada, mas eu vou contar para vocês. O mês passado não, em março, no Dia das Mulheres, eu fiz uma campanha de anúncio patrocinado para o processo terapêutico, para que as mulheres pudessem ocupar o seu lugar no mundo. Foi exatamente sobre isso que era o processo terapêutico. E eu fiz, né, como uma oferta, assim, para aquele dia. Nenhuma mulher entrou em contato comigo, mas muitos homens entraram no sentido do abuso comigo, com agressões verbais, invasões abusivas, assim, da sexualidade, mas muitos homens. E eu quis entender que processo foi esse que estava acontecendo. Tinha ali, na época, acontecendo algumas coisas com a Lívia, esqueci o sobrenome dela, uma roteirista, humorista, assim, que ela teve uma questão com uma pessoa que a ameaçou, um homem, que foi do movimento do Red Pill, e foi bem nessa semana, assim, então os homens muito agressivos, não reconhecendo o seu lugar. E daí eu fui entendendo, assim, né, o quanto que os homens, por não se trabalharem, têm muito mais medo, estão com muito medo desse desenvolvimento das mulheres. Só que o medo, ele vai para a agressão e para a destruição, né? Não ocupam o seu próprio lugar, né? Eu estava em Salvador, estava fazendo curso, inclusive, de sexualidade, de constelação, de relacionamento e sexualidade, a gente trabalhou isso, fizemos uma constelação para isso. E foi bem importante, assim, né? E é isso, os homens estão descontrolados por isso, assim, não estão passando por. Muitos evitam, né? As mulheres trabalham mais. E esse masculino e feminino precisa haver esse equilíbrio dos dois, né? Para que os dois tenham um lugar, os dois ocupem, os dois consigam se olhar de maneira saudável. É, faz sentido para vocês? Quer Eu perguntar, vou Sara? falar, oi, Gisela. Tô adorando, nossa, muito bom, assim, a aula. E eu vejo, assim, que também as mulheres, né, pelo menos eu me Vou coloco fazer nessa, janta com você, Gi, tá? Mas eu vou ficar aqui no vídeo, tá? Tá bom. eu me coloco, assim, nessa posição de também ter um lado masculino muito mais aflorado, né, então eu sinto isso, né, Gisele, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, porque é doentio, assim, de querer sair fazendo tudo e resolver todos os problemas de todo mundo, Sim, é o lado masculino, né, é aquele lado que está descontrolado também, e tem que resgatar nosso feminino, é o que você sim, falou, o equilíbrio. isso. Isso que você está dizendo, o que que significa? Assim, muitas vezes, por esse lugar que recebemos do feminino e masculino, ele vem do nosso sistema, muitas vezes adoecido pelos traumas, né, daquilo que foi vivenciado. Então, a gente recebe desse lugar. E esse desequilíbrio dentro de nós, né, sempre que existe uma energia em desequilíbrio, a outra também está. Então, as duas estão. Então, quando eu entro no modo de sobrevivência, muitas vezes é essa energia do masculino que ela acaba atuando mais, porque ela me protege, ela me coloca na ação, mas é ela em desequilíbrio. Mas a questão, assim, eu preciso resolver tudo para todos, eu tenho que fazer tudo, só eu que vou dar conta, tem muito a ver com a nossa criança ferida, que ela entendeu que ela precisa salvar os pais, que ela precisa salvar para ter um lugar. E daí ela começa a salvar a todos, é uma programação, eu vou salvar, né? E daí o nosso trabalho eu vou soltar tudo isso, eu não salvo ninguém, ninguém salva ninguém, né? É cada um no seu próprio caminho, fazendo aquilo que é necessário para se desenvolver, né? E cada um vai ocupar o seu lugar. E daí, para trazer esse equilíbrio do masculino e feminino, é olhar para os traumas do sistema e equilibrando ele dentro de nós, acessar a vibração desse trauma, fazer a cura disso e depois soltar tudo isso e ficar presente no momento presente e fazer o melhor, fazer aquilo que tem que ser feito no aqui e agora. E daí eu vou equilibrando essa energia do masculino e feminino. Então, para eu poder equilibrar, eu preciso entender o que que o masculino faz e o que o feminino faz. A energia do masculino nos leva para a vida, para a ação. Então, é aquilo que eu preciso ter determinação, preciso ter estrutura, né? Então, é a minha realização, eu vou.
aquilo que tem a ver com a nutrição, com o plantio, né, com a espera, com o acolhimento, isso é feminino. Então, eu preciso deste equilíbrio dentro de mim. Aprender a receber, dosar as minhas relações, né, do equilíbrio entre dar e receber. Para tudo isso estar em equilíbrio, eu ocupo o meu lugar, né? Eu ocupo o meu lugar no mundo. Então, para ocuparmos o lugar, essa energia masculina e feminino, ela precisa estar em equilíbrio. Mas a ativação da nossa energia sexual da Kundalini, ela vai trazendo o equilíbrio do masculino e feminino também, né? Onde eu vou descobrindo na onde eu tenho prazer, na onde eu ativo essa energia, para que não seja uma energia desperdiçada, por exemplo, né? Porque quando a gente goza, por exemplo, é energia que se perde. Mas se eu consigo utilizar essa energia, por exemplo, para manifestação daquilo que eu quero, vou utilizando essa energia para ir subindo a minha energia até chegar no chakra coronário, por exemplo, eu vou aprendendo a ter esse domínio dessa energia, e daí eu vou me calibrando a partir dela. E daí eu me fortaleço, né? E daí cada vez mais eu vou ocupando um lugar. Faz sentido? Totalmente, obrigada. Imagina. Alguém mais quer perguntar ou falar algo? Então é isso, assim. E daí, para ocupar o nosso lugar, como eu falei para vocês, esse caminho nós podemos fazer com um processo de autoconhecimento, podemos fazer com uma constelação, ativação da Kundalini, né, através desse trabalho que eu estou falando para vocês, que é isso que eu vou fazendo, né, com os meus clientes, para que cada um possa verdadeiramente ocupar o seu lugar, soltar, né, soltar as programações, os emaranhados, acessar o seu melhor, a sua verdade. Mas esses passos que vocês podem ir fazendo com vocês. E saber identificar qual é esse momento que vocês estão. Se ainda existem muitos emaranhados, se vocês já se trabalharam e só falta agora o próximo passo, né? Soltei tudo e agora? Qual é o próximo passo para eu chegar ali? Para tudo se materializar como uma nova realidade, assim. E essa nova realidade é ocupando o próprio lugar, né? O próprio lugar no mundo, na vida. E daí, o que eu estava falando para vocês, né? Encontrar qual é o meu lugar no mundo, assim, físico, né? Que tem a ver com a minha vibração. Acredito que é isso, queridas, que eu queria falar para vocês. Quem tiver dúvidas pode perguntar, ou quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Para falar para vocês, né? A constelação, por exemplo, a gente pode trazer inclusive esse tema, ocupar o meu lugar no mundo, o medo de ocupar o meu lugar no mundo. A gente faz uma constelação que ela pode ser individual ou em grupo, que pode ser presencial ou online, né? E daí nós agendamos através desse tema e trabalhamos, né? Acredito que é isso, queridas. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Esse, depois eu disponibilizo para vocês a gravação, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu estou à disposição também depois, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem entrar em contato, enfim, se vocês tiverem sugestões também de temas que vocês querem que eu traga aqui para a gente poder conversar. Mas se conectem, conectem com a sua sexualidade, ativem a Kundalini o máximo que vocês puderem, assim, e vão vendo o quanto que vocês precisam dessa ativação, se estão muito ativadas, muito agitadas, ativem um pouco menos, medite um pouco mais, ou se não, vão ativando para despertar dentro de si, assim, né? Essa conexão e ocupar o lugar através desse caminho, né? E olhar assim, fiz tudo isso, ainda ficou o medo, então vou precisar fazer algo agora, só para trabalhar esse medo, para de fato eu chegar ali. É como se fosse atravessar o rio, porque eu já cheguei até a margem desse rio, só preciso agora chegar do outro lado. É isso, querida, que cada vez mais possamos sentar no nosso trono e reinar através do nosso melhor, do nosso servir.
cada um no seu lugar. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram, muito bom. Que ótimo, querida. Ah, que linda. Vocês são essenciais nesse mundo, cada um de nós, né? A partir do nosso melhor. Fico muito feliz de poder servir, de vocês estarem aqui, para que de fato mesmo, né, possamos expandir assim esse planeta Terra através do amor. E o amor vai ser através do nosso lugar, né? Quanto mais ocupamos nosso lugar, mais conectados com o amor, mais empoderados vão ficando. Um grande beijo para vocês. Beijo.